Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria estar na casa do Dr. Bezerra e poder continuar estudando as cartas de Paulo. Hoje, o capítulo 8 da carta aos Romanos. Antes de entrarmos propriamente no estudo, vamos fazer a leitura do capítulo aqui com a nossa amiga, a Marcianete. Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se o Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a
esperança que se vê não é a esperança porque o que alguém vê como esperava, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito bem. Esse capítulo 8 da carta aos Romanos é, podemos dizer assim, o ápice dessa carta. É o ponto culminante, onde Paulo chega a uma grandeza de concepção, uma revelação daquilo que ele chamava do meu evangelho, que foi dado por Cristo a ele, e que faz uma verdadeira revolução com tudo aquilo que se concebia até então. Se vocês olharem, nós terminamos o capítulo 7º, e eu pedi desculpa a vocês, porque é um capítulo de muito conflito, é um capítulo de muita angústia, de muita luta, de uma guerra tremenda entre o bem e o mal. E Paulo termina o capítulo 7 dizendo assim: miserável homem quem sou, então quem me libertará desse corpo da morte? Aí ele chega então no último versículo do capítulo 7 e diz assim: graças a Deus, por Jesus Cristo, ou melhor, através de Jesus, eu pela lei da mente, eu chego à lei de Deus. Ou melhor, pela lei do entendimento, que no original grego é nous, quer dizer, a lei da mente, eu chego até a lei de Deus, que dá vida. Mas, pela lei do pecado e da morte, pela lei do pecado, eu culmino na morte. Essa é a grande dúvida, é a grande luta, é o grande conflito desse capítulo. Havia uma lei do entendimento da lei de Deus, que é tudo aquilo que ele queria fazer, e havia também uma lei do pecado, que o arrastava e usava os seus membros para o pecado, e que culminava na morte, que é
essa grande luta, era então essa grande batalha. E assim terminávamos o capítulo 7. E no capítulo 8 ele faz uma ponte para esse estudo, que ele fala, portanto, quer dizer, então, portanto, quer dizer, segundo isso que nós falamos, né? Aí ele afirma algo maravilhoso, em que ele diz assim, portanto, agora, quer dizer, agora depois que conhecemos Jesus Cristo, né? Agora está garantida para nós que não há em Cristo nenhuma condenação. Quando ele fala que em Cristo não há nenhuma condenação, ele então está dizendo que todos aqueles que aceitam Jesus não serão condenados. E esse aceitar Jesus não é da boca, porque ele falava que a circuncisão tinha de ser de coração e que o batismo tinha de ser espiritual. Então esse em Jesus é um relacionamento místico. Aliás, nós começamos o capítulo 7 com Paulo dando o exemplo do matrimônio, que é a semelhança da mulher, que na lei judaica tinha de ser submissa ao marido enquanto ele vive. Assim também, a partir de agora, nós temos um outro Senhor. Temos que ter uma outra forma de andar, porque temos um outro Senhor, que é Cristo. E agora Cristo, então, nesse relacionamento místico de casamento, de união, por isso que ele fala em Cristo, por 164 vezes Paulo fala isso nas suas cartas. Em Cristo é um relacionamento místico. Por isso que é um batismo espiritual. Quando o amor do Cristo será derramado por nós e será correspondido pelo nosso amor. Aí forma uma unidade, forma uma verdadeira aliança. E ele diz então que assim em Cristo está garantido que não seremos condenados. E ele então começa a dizer no versículo 2 de forma maravilhosa: porque a lei do Espírito da vida em Cristo nos libertou da lei do pecado da morte. Então ele agora vai apresentar uma nova lei que ele não havia falado, que é a lei do Espírito da vida, que em Cristo nos liberta do pecado, da lei do pecado da morte. Olha que coisa interessante. Nós terminávamos o capítulo 7 com aquele brado de desespero. Miserável homem que sou um ser duplo. O meu querer, o meu homem interior quer ir para Cristo, mas o corpo da morte me carrega para o pecado. Eu estou nessa dualidade. No entanto, agora ele fala, mas há uma outra lei, que é a lei do Espírito da vida, que em Cristo eu me liberto da lei do pecado. Bem, e aí nós precisamos raciocinar sobre essas leis. Paulo, no capítulo 8, na carta aos Romanos, ele fala de 5 leis. E eu queria listar aqui para vocês, e aí a gente vai poder agora entender melhor essa lei do Espírito da vida, que é do versículo 2 do capítulo 8. A primeira lei que ele fala é a lei de Deus, os chamados mandamentos, popularmente conhecidos como os 10 mandamentos. Vou dar uma referência. Em Romanos capítulo 7, versículo 12, ele fala desta lei. Depois ele fala da lei do pecado, da morte, que usa os nossos membros, né? E os nossos membros passam a ser canal para isso. Usamos a boca, os olhos, os ouvidos, os nossos pés, as nossas mãos, né? Para a realização de obras negativas, obras que redundam no final em morte. Um exemplo está em Paulo, no Romanos capítulo 7, versículo 23. Depois ele fala da lei da mente. No original grego eu já falei, da nous. Nous é mente, a lei da mente que as traduções colocam a lei do entendimento. Quer dizer, eu entendo a lei de Deus e quero a lei de Deus. E o meu querer é esse. Um exemplo está em Paulo, no Romanos capítulo 7, versículo 23. Depois ele fala de uma outra lei, que é a lei do conflito, da grande batalha entre o bem e o mal. Eu quero seguir a lei, eu entendo pela lei da mente que eu quero seguir a lei de Deus, mas a lei do pecado me arrasta para usar os meus membros de forma inconveniente. E aí nesta luta, nesta batalha, ele fala da lei, podemos dizer assim, do conflito, da luta do bem e do mal, dessa natureza dupla.
Como, por exemplo, está em Romanos capítulo 7, versículo 21. E por fim, ele vai falar dessa nova lei que vai reger o capítulo 8, que é a lei do Espírito da vida. E esta lei do Espírito que dá vida em Cristo está em, como nós estamos vendo aqui, Romanos capítulo 8, versículo 2. E o que diz esta lei? Por que essa lei vai nos libertar daquela outra lei que é do pecado da morte? Por que ela consegue nos libertar? Ele afirma, porque esta lei do Espírito da vida é em Cristo, ou melhor, você está mergulhado em Cristo. Se você está em unidade mística, em unidade espiritual, em unidade amorosa, em unidade de casamento, de associação espiritual em Cristo, e Ele rege a sua vida, porque agora você tem, pelo princípio que Paulo fala da escravidão, um outro Senhor, agora você tem Ele para o Senhor da sua vida, e nós não podemos servir a dois senhores, e agora a gente passa a seguir exclusivamente Cristo, e porque Ele está em nós, nesta relação amorosa, então é esta lei do Espírito que dá vida, é que vai me libertar da lei do pecado, e Ele não vai ter, então, ressonância em mim. Há algumas coisas que nós podemos refletir, diz o pastor batista Russell Norman Champlin, há algumas coisas que podemos refletir para desenvolver esta lei do Espírito que está em nós. Para desenvolver no sentido de acatar, de nos associar a ela. Então ele diz, por exemplo, um estudo sincero das Escrituras, ou dos textos espirituais, dos autores espirituais. Esse exercício intelectual é muito importante. Uma outra, o estado de oração, daquilo do orar sempre, e orar corretamente, e já Paulo vai entrar em explicações sobre como orar corretamente, orar em sintonia com Deus, se abrir para Deus. Depois, ele lembra uma terceira possibilidade, que é muito importante também para nós, mais do que a oração, é a meditação. Porque também precisa meditar. Entra no vosso quarto, fecha a porta, não precisa falar muito. Porque o Pai que está dentro de nós, que está no secreto, sabe de tudo aquilo que nós precisamos. E Paulo vai falar mais sobre isso também nesse capítulo 8. Depois nós temos a prática do amor. Ora, a prática do amor, da caridade, da assistência é fundamental. Diz João, na sua primeira epístola, que é na prática do amor que realmente se conhece que a pessoa ama a Deus. Não adianta ela dizer eu amo a Deus se ela não ama o próximo. Como você vai amar a Deus que você não está vendo se você não ama o próximo que você está vendo? Então a prova dos novos está nessa prática do amor. Depois nós temos uma quinta possibilidade, que é o bom uso dos dons espirituais, o bom uso das faculdades psíquicas, e como jorra em nós diversas possibilidades psíquicas. Agora nós temos que saber o bom uso amarrado no Espírito de Cristo, ou melhor, o bom uso sempre para o bem, para a caridade, para o serviço. Um bom estudo sobre isso está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, quando Paulo fala dos diferentes carismas ou dos diferentes dons. Depois, nós temos a santificação das atitudes. Não adianta só ter esse proceder se lá dentro, no seu pensar, lá dentro no seu coração, na raiz do homem íntimo, você não tem atitudes dignas, atitudes de louvor. E, por fim, o coração puro, O coração puro, que é bem-aventurado os puros de coração, porque aí verão a Deus, estarão em sintonia com Deus. Quer dizer, ao cristão, aquele que está mergulhado em Cristo, se você está em Cristo, tem que ter uma vida em Cristo, ou melhor, uma vida de Cristo, uma vida de santidade, uma vida de dignidade. Não é algo da boca para fora. Sou cristão, fui batizado. Quando o mais importante é ser batizado no amor do Cristo, nessa unidade, nesse casamento espiritual. Agora, vamos para os versículos. Eu vou fazer uma síntese aqui dos versículos 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e 9 também. E é como se Paulo estivesse fazendo a seguinte pergunta:
Qual a causa da libertação da alma, da lei, pelo Espírito da lei, da vida em Cristo? Qual é a causa? Qual o motivo que Cristo, a lei do Espírito, pode realmente nos libertar da lei do pecado? Qual o motivo para isso acontecer? E ele explica de forma maravilhosa, né? Primeiro, ele dizia assim: aquilo que para a lei era impossível, a lei dos mandamentos, que era impossível me salvar, aquilo que era impossível, com a unidade em Cristo, né, eu poderei. E aí, o que era essa unidade de Cristo? Como que ela começa? Diz então aqui a passagem: Deus enviou o seu Filho como um presente, como uma graça. A palavra graça é que Deus é generoso, Deus é gracioso, Ele é muito bonzinho, Ele é muito legal. É tão legal, é tão bom, é tão gracioso, é tão generoso, que Ele enviou o seu Filho e é um presente para nós. É gratuito, é um dom gratuito. Ninguém tem que dar nada, não precisamos fazer nada, a não ser receber e acatar esse presente. E quando você acata o presente, e você gosta do presente, né, e você aceita ele na sua vida, né, aí é que começa realmente a fazer efeito essa nova postura, esse homem novo, né? E aí ele diz: e qual foi o motivo para ele enviar o seu Filho? Primeiro motivo, foi por causa do pecado. Esse é o motivo. Segundo, porque nós somos fracos. A nossa personalidade, nós somos fracos na carne, ou melhor, a nossa personalidade, o nosso homem exterior é fraco. E nós não teríamos força só com as leis, com os mandamentos do não roubar, não matar, de não deixar de pensar nessas coisas, ou não querer essas coisas. Então não é só o não fazer, eu precisava de algo maior, né? E esta atitude que Paulo vai explicar bem no capítulo 7, por exemplo, a cobiça, como a cobiça é algo invisível, mas que pode estar no coração do homem, né? E aí ele fala: miserável homem, né? Então nesse exato momento, se eu tenho que levar uma vida digna, eu preciso de algo maior. Então, por causa dessa minha fraqueza, uma fraqueza que me deixava dominado pelo corpo da morte, pelo corpo do pecado, aí veio Jesus. E ele veio, diz o texto, na semelhança de carne, na semelhança da carne do pecado. As correntes religiosas ligadas ao catolicismo e ao protestantismo, que no início das suas formações, principalmente a católica, em que enfrentou tantas heresias como o gnosticismo, em que o Cristo veio num corpo invisível, ou que Cristo veio num corpo que não era material, acabou gerando muitas perseguições, muitas chamadas heresias, muitos ódios, e tudo porque uma falta de compreensão correta do que o gnosticismo queria falar e de como o gnosticismo se pronunciava. Porque ele se deparava com uma situação: Cristo nasceu de forma diferente, sem um ato sexual. E Cristo saiu do túmulo, quando todos ficariam no túmulo. Então, se o corpo dele fosse igual ao nosso, aí então seria impossível. Então, nesse exato momento, criou-se essa demanda, essa discussão. E como não se conhecia conceitos como a materialização do corpo, e a materialização ao ponto de ter batimentos cardíacos, ao ponto de ter derramamento de sangue, se houver corte, a ponto de ter as características mais impressionantes como uma encarnação mesma. Veja o livro de Tobias, que se encontra na Bíblia dos nossos irmãos católicos, em que o anjo que guiou Tobias ficou 3 anos materializado, servindo de guia ao Tobias, e quando ele recomendou ao seu pai que pagasse bem aquele guia, porque foi um guia exemplar, o anjo disse: não, eu sou um anjo de Deus, e se desmaterializou. Sem esses outros conhecimentos, como por exemplo está em Jó, no capítulo 25, versículo 4, que de mulher não pode nascer nada puro, então a gente chega a esse confronto com esta mensagem do Cristo. Mas Cristo precisava vir aqui, materializado,
Ou melhor, Cristo precisava vir aqui de forma visível, clara, notória para todo mundo, para pessoas que estão na carne e para espíritos da circunvizinhança do nosso planeta, né? Que estão no Hades, ou no plano espiritual, ou seja lá a palavra que se queira, que não é o objetivo aqui desse capítulo, vai entrar nisso, mas que precisava da visibilidade mesmo de Cristo. Por sermos mais fracos na carne, ou melhor, por só termos visão material, precisávamos ter a noção perfeita da materialização. Aí Paulo vai nos colocar nessa carta, aqui neste versículo, que o Cristo veio à semelhança da carne do pecado, ou melhor, veio materializado sim, aqui visível para todos, como se tivesse um corpo igual a de todos nós. Apesar da sua estatura imensa, ter feito um corpo saudável, um corpo sadio, como está no livro de Oséias, né? No capítulo 6, de forma maravilhosa. E Deus, sendo misericordioso, fez para ele um corpo, né? Segundo a sua estatura. Mas o que eu quero dizer é que para todos ele era perfeitamente igual. Então, visível para todos. E foi a maior exibição na terra da presença do amor e depois, mais tarde, do fenômeno do perdão na cruz e que vai se derramar no algo maravilhoso que é a ressurreição dos mortos. E Paulo vai falar muito disso. Então, essa chegada de Jesus, esse enviar dele, foi assim visível para todo mundo. E agora, com a mensagem que ele nos legou, e mais do que a mensagem, o derramamento do amor dele na nossa vida e a gente se sentir unido a ele, a nossa fraqueza vai deixar de ser fraqueza. Porque ele em nós vai ser forte. E eu vou poder superar a fraqueza do corpo, do pecado. E aí então o pecado não vai dominar mais a minha vida. Aí ele então continua aqui dizendo, então aquilo que a lei queria, ou melhor, aquilo que era exigência da lei, que eu tinha dificuldade para cumprir, agora com Cristo eu cumprirei verdadeiramente. E quem ama Cristo, quem está no amor de Cristo, em unidade com Ele, não só não mata, mas não tem no seu pensamento vontade de matar. Não rouba, não cobiça nada, né? Ele não precisa, o falar dele é sim, sim, não, não. Porque ele é sincero e ele é extremamente fiel ao princípio da lei, mostrando que o seu mundo interior é extremamente fiel, porque ele está em unidade com Cristo. Aquilo que era fraqueza nele, que ele podia vacilar, agora a força de Cristo o arrasta. Bem, então ele diz assim, então é nesse momento que nós não andamos mais na carne. Apesar de estar habitando um corpo de carne, eu, como estou unido em Cristo, eu vivo pelo Espírito de Cristo. Isso é simplesmente genial em Paulo. Então ele não está negando que eu não estou nesse corpo da morte, regido pela lei do pecado. Mas como eu estou em unidade em Cristo, eu vivo. E em Espírito eu vivo. Vivo em Cristo. O meu andar passa a ser o andar do Espírito. Então dizer, não são os da carne, aqueles que se inclinam para as coisas do pecado, ou que geram a morte. Não são os da carne. Esses da carne não agradam a Deus, diz ele aí. São inimigos de Deus, porque não tem o procedimento dele correto. Eles continuam, como diz o capítulo 12 do livro do Apocalipse, com uma atitude luciferínica, de rebelião ao céu, de rebelião à lei de Deus, de rebelião ao princípio do bem, porque tão inclinado, a palavra inclinado no original grego é fixar a mente, quer dizer, estão com a mente fixa, né? A parafusada, arrochada nas coisas do mal, e que geram a morte, o pecado. E aí, nesse exato momento, eles não agradam a Deus, e não agradam a Deus sendo inimigos de Deus. Mas os que são do Espírito, não são dominados na carne. E aí, nesse caso, o que acontece com eles que são do Espírito? O Espírito de Deus habita neles. E se o Espírito de Deus habita neles, poxa, eles têm algo fantástico para vencer a fraqueza da carne. Então ela não domina, porque é o Espírito de Cristo que os orienta. Aí Paulo vai mais. Por quê? Porque se você não tem o Espírito de Cristo, você não é dele. Agora ele dá o verdadeiro motivo,
Agora não adianta você se pronunciar cristão. Agora não adianta você falar, cantar, dizer salmos, conhecer as Escrituras. Não, se você não tem o Espírito de Cristo, se a sua vida não é dominada, ou melhor, tomada por esse Senhor, que agora vai reger todo o seu caminhar, né? Você não é dele. É dele aquele que vive nele. E quem vive nele tem que ter uma postura moral, ética, ou uma postura santa, como Paulo nos pede na carta aos Efésios, no capítulo 1. Uma postura santa, de caridade, olha índice na carta aos Efésios, capítulo 1, de caridade irrepreensível diante de Deus. Que coisa lindíssima. Mas como que nós vamos ter esse espírito de caridade irrepreensível diante de Deus? Será que não é muito para nós? É muito para quem não tem Cristo. Mas como é Cristo agora que está guiando a tua vida, você está com Ele, as suas fraquezas foram embora. Não foram embora, estão dominadas. Estão uma expressão muito bacana, que a gente escuta somente dos nossos irmãos evangélicos. Está amarrado. Lindíssimo. Temos que esperar o espírito da letra. E é sempre assim. Indo. Muito bem. E aí chegamos num outro momento da carta, que agora eu vou resumir para vocês do capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, perdão. Versículos 10, 11, 12, 13 e 14. E o que é que Paulo vai dizer nesses versículos? Se estamos em Cristo, tá certo? O que acontece então se estamos em Cristo? O corpo da morte está morto. E viveremos em espírito. Bem, ele retoma o tempo. E se vamos viver em espírito, ele diz, o que vive agora é o espírito, e ele vive por causa da justiça. Essa palavra justiça, aí, se nós vamos pegar a palavra no francês, fica muito interessante. Justiça é unidade, é ajustamento. Ou melhor, se nós estamos ajustados, completamente ajustados a Cristo, ajustados à lei de Deus, ajustados ao Espírito de Deus. É isso que é a justiça, ou ser justificado. O que é justiça ou ser justificado? Você imagina, primeiro eu vou falar de uma situação forense. Você está no tribunal e aí falou o advogado de defesa, falou a acusação, etc. Aqueles que estão lá no tribunal julgando, né? Os jurados vão lá para uma sala, vão discutir, vão debater, vão trazer uma resposta, vão passar para o juiz vai olhar, vai analisar, e aí ele fala para o réu assim, e todos nós somos réus porque fomos dominados pela transgressão em Adão, como nós já vimos aqui nas cartas de Paulo. E aí nesse exato momento, o juiz fala assim para o réu, levanta. E aí todos ficam em silêncio e ele vai dar o veredito. Imagina se ele dá o seguinte veredito: não estás condenado, está livre, está absolvido. É isso que é a palavra justiça, julgamento. Se você está em Cristo, está unido em Cristo, você está absolvido. Agora começa o seu novo caminhar, ou o seu andar em Cristo. É que nós não podemos nos aferrar muito a essa ideia do tribunal, porque o juiz está lá e o réu está aqui, não há um relacionamento de amor. No nosso caso com Cristo, não é que o Cristo está no tribunal, eu estou aqui, ele está em mim. Nós estamos num processo de relacionamento amoroso. Por isso que a lei, diz Paulo, é impossível fazer isso. Porque quando o réu está livre e ele vai embora, ele pode errar outra vez. Ele não leva o juiz com ele, agarrado, para só cometer coisas boas. Até o juiz pode cometer coisas boas. Por isso que o exemplo é bom, mas ele não é completo. Agora, quando o Cristo assume a vida do cristão, que as Escrituras chamavam de santo naquela época, quando ele assume a nossa vida e a nossa vida é dele, porque nós o aceitamos como Senhor, aí não tem isso, você está livre, a Deus pode ir. Não, você está livre, a Deus está comigo para sempre. Nunca mais deixaremos Cristo. Nunca mais.
Somos num processo de unidade, um casamento. E João Batista diz isso muito bem. Eu, como amigo do noivo, eu vibro porque ele está realizando esse casamento com a noiva, que é toda a sua igreja, que somos todos nós, em que ele é a cabeça e nós somos o corpo. Então esse processo de unidade, eu vou com Cristo para sempre. Como pode imaginar um cristão que não esteja em Cristo? Qual o momento? Por isso que em todos os momentos da nossa vida, nós temos que colocar que devem ser momentos santos. O que a gente pode fazer e o que poderemos fazer como cristão que Cristo não pode estar nos assistindo? É impossível. Se você tem esta ideia, você não é de Cristo. O Espírito de Cristo não está em você. Ah, naquele momento Cristo não vê. Por causa de quê? Por isso que todos os atos da nossa vida têm que ser abençoados em Cristo. E todos têm que ter o propósito do bem e para o bem. Porque essa é a prova dos 9. É a certeza de que você está nele. Que o Espírito dele está em você. Porque senão, você não é dele. Ora, continua então aqui de forma maravilhosa. Então, se é assim, se há esse relacionamento da vida ajustada em Cristo, é o que nós lembramos aqui em João, capítulo 17, versículo 21 e 22. Oh, Pai, disse Jesus numa oração lindíssima. Vamos ver aqui Jesus orando. Oh, Pai, como você está em mim e eu estou em ti, eu também quero que para onde eu vou, também eles possam. E que nós possamos viver nesta unidade. Eles comigo, para saberem que todos somos um. Todos um. Eu, o Pai e todos nós. É um processo de unidade já. Então, nesta oração, ele lembra do capítulo 17, esse é o processo da justiça. Mas tem mais. Diz aqui a passagem, então, como o Espírito de Deus habita em nós, Paulo agora vai tomar um rumo diferente. Como o Espírito de Deus habita em nós, e ele ressuscitou Jesus dos mortos, é aquilo que nós já estudamos aqui. Nós temos que acreditar mais do que na ressurreição, é no poder daquele que ressuscitou Jesus dos mortos. Algo maior do que a ressurreição. É o poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. Então, veja bem, mais do que a ressurreição, é o poder que ele tem. E Paulo está dizendo, ele está fazendo uma comparação. Olha bem, se o Espírito de Deus está em nós, e esse Espírito de Deus mostrou um poder imenso, porque ele tirou o Cristo da morada dos mortos. E se ele habita em vós, ora, então, eu tenho algo poderoso em mim, que irá me tirar do corpo da morte, irá transformar o meu corpo da morte, ou melhor, o meu corpo será transformado em corpo de luz, em corpo de glória, em corpo de Deus. Evidentemente, vocês poderiam dizer, mas por que não aconteceu isso com Pedro? Por que não aconteceu isso com Paulo? Eles, por exemplo, foram martirizados no corpo da morte, e o corpo da morte foi sepultado. Segundo a tradição, o corpo de Paulo está no Vaticano, o corpo de Pedro está no Vaticano, o corpo de Paulo na igreja de São Paulo, extra-muros, em torno de Roma. Ou melhor, agora já que Roma cresceu tanto, está dentro de Roma. Mas olha que coisa interessante. É que Paulo vai explicar aí, já ele vai começar a falar da esperança, que ele vai dizer a longo prazo. O que aconteceu conosco foi, a vida não parou. Ah, você conheceu Cristo e parou? Não. É todo um processo de crescimento, de progresso, de aproximação, de fé em fé, como diz Paulo, de espelho em espelho, cada vez eu realizando mais algo grandioso em mim, até eu chegar àquela estatura de que disse Jesus, fareis aquilo que eu faço e até coisas maiores. Mas tudo começa num determinado momento. Esse momento se chama justificação, ou melhor, esse momento se chama salvação. Aconteceu. Mas essa salvação continua todo um processo de crescimento. E esse processo de crescimento, de evolução, na carne ou fora da carne, com ou sem a lei da encarnação, apesar do fenômeno em si mesmo existir, mas não é aqui esse mérito. Quer dizer que a longo prazo,
Em qualquer plano que eu tiver, a nível físico, a nível espiritual, eu continuo no meu progresso até chegar à imagem e estatura de Jesus, ou do Cristo, porque esse é o propósito de Deus. Aí Paulo já vai começar a entrar nesse tema. Então ele está dizendo aqui de algo maravilhoso. Então, se o Espírito de Deus habita em nós, e o mesmo Espírito de Deus que tirou o Cristo dos mortos, ele também vai nos tirar desse corpo da morte, e esse corpo da morte será transformado, em sentido metafísico, à imagem e semelhança de Jesus. Ele vai explicar. Vamos lá. Então, nesse exato momento, eu não sou devedor das coisas da carne. Eu sou devedor de Deus. Porque quem está realizando isso em mim é o Espírito de Deus. Porque eu por mim mesmo sou fraco. Ele enviou o seu Filho. E agora esse Espírito habita em mim. E aquilo que eu tinha como fraqueza, agora por causa desse Espírito de Deus, eu vou conseguir realizar. E é algo maravilhoso. Porque aquele que tirou o Cristo da morte vai me tirar também. Num processo de transformação. A grande síntese do professor Bertoldi diz que matéria nada mais é do que espírito coagulado. Então, nós vamos no processo de transformação material, através da evolução, através da transformação dos nossos corpos, até chegarmos um dia a um corpo glorioso, que é o que Paulo está falando aqui nesse capítulo. Então, nós somos devedores de Deus, porque Ele, com a sua força, que está fazendo isso em nós. E aí, o que eu devo fazer em contrapartida? Se Deus está fazendo isso, dizem aí esses versículos, eu tenho que mortificar a carne. Ou melhor, não deixar as paixões, não deixar os desejos infames tomar a minha alma. Porque se isso acontece, isso é uma recaída, como Paulo diz no capítulo 7. E já não há mais espaço para quem está em Cristo para atitudes como essa, apesar do sagrado e perigoso dom do livre-arbítrio, abençoado, sagrado, mas também perigoso. Mas se você é do Cristo, você entrega a tua vontade nas mãos do Senhor. Ou como diz Jesus, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ou como diz Francisco de Assis, nós devemos colocar a nossa vontade como propriedade divina. E diz, grandioso, colocar a nossa vontade como propriedade divina. Então diz Paulo, então nós somos devedores de Deus, porque Ele que está realizando essa obra juntamente conosco, em nós. E aí ele diz, com isso, então não iremos para o pecado, mas viveremos em espírito. Porque a partir desse momento, se você é guiado por Deus, há algo maravilhoso, diz o versículo 14. Se você é guiado por Deus, então esse viver em Deus te dá a dignidade, a postura de ser filho de Deus. Então, diz Paulo, de forma clara no versículo 14, somos filhos de Deus. E a palavra no original grego é tékno. Tékno é uma expressão para dizer quando a pessoa é filho mesmo biológico, no sentido aqui dos encarnados, né? Quando eu sou filho natural, não de adoção, mas eu sou filho natural daqueles pais. Assim, ele está dizendo que nós somos filhos naturais de Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E se eu sou espírito, Deus é espírito, diz Jesus conversando com a samaritana. Há essa identidade, essa consciência filial. Deus não poderia te guiar se você não tivesse essa condição de igualdade com Ele em termos substancial, não de potência. É a semelhança de Deus, não na mesma potência de Deus, mas essa identidade de argumentação. Porque o cachorrinho é igual à cadela, o gatinho é igual à gata. E nós, como filhos de Deus, temos que ser iguais a Deus, filhos dele, postura dele. E se você é guiado por ele, então essa filiação tem que estar bem demonstrada pelas suas atitudes. O que o homem não está atualmente, o homem desvirtuado, o homem inclinado, que tem a mente fixa na carne ou no pecado, ele não se apresenta como um filho de Deus. Ele usa os seus membros para a maldade,
usa toda a sua vida para o desacerto. E aí diz Jesus: não sois filhos de Deus, sois filhos do diabo. Ou melhor, os frutos da palavra filho aí no sentido de fruto, os recursos da sua vida são recursos diabólicos. Agora, se você é guiado por Deus, olha bem, diz Paulo, versículo 14: se você é guiado por Ele, então você realmente age como filho. Por quê? Porque em substância você é filho em si mesmo. E aí chegamos a um resumo dos versículos 15, 16 e 17. E Paulo agora aqui ele vai falar algo maravilhoso. Ele vai, se pudesse não falar, né, algo de maravilhoso, mas aqui ele vai dizer assim: porque não recebemos o espírito de escravidão que gera o temor e o medo. Esse espírito, essa lei do espírito que dá vida em Cristo, ele não é um espírito de escravidão. Mas aqui agora você falou que o Cristo é o Senhor, nós não podemos servir a dois senhores. Paulo está construindo essa ideia, mas agora ele vai dizer: não, com Cristo a gente não vive mais em temor. Com a lei, com os mandamentos, nós vivíamos em temor. Não roubar. Se roubar, tem a penalidade, tem o julgamento e terá uma pena. Não cobiçar. Então, se você fizer, tem um temor. Com Cristo não há mais espírito de escravidão. Está lá em João no capítulo 15. Eu não vos chamo de Senhor, e sim de amigo. Porque o Senhor não sabe, o servo não sabe o que o seu Senhor faz. O servo não tem intimidade com o Senhor, ele não pode procurar o Senhor a hora que ele bem entende e falar o que ele quiser. Mas por isso eu vos chamo de amigos, porque um amigo pode falar com o amigo o que ele deseja em qualquer hora. Quer dizer, eu estou à disposição, como eu sou amigo, estou sempre à disposição. Um relacionamento de amigo. Aí Paulo diz: não é mais com temor, não é mais um espírito de escravidão. Sim, nós recebemos o que? Através dessa lei do Espírito da vida em Cristo. Dizer, sim, nós recebemos o Espírito de adoção, de filho. Aí a gente falou: mas você acabou de dizer que é filho natural, como agora ele vem falar de adoção? Paulo não está se contradizendo e ele vai continuar usando a palavra filho natural, já. Ele vai dar um conhecimento que não se tinha no mundo judaico. Repare que ele está escrevendo para os romanos. E para os romanos, a igreja romana ela não era formada só de judeus convertidos ao cristianismo, e sim de gentios convertidos ao cristianismo. E se o judeu tivesse dúvida, aquele que foi convertido, eu não conheço esse tema, eles conheceriam através dos gentios ali presentes, quer dizer, é fácil, ele está falando disso. Então Paulo aqui, ele está usando agora do recurso de um costume romano. O que era a lei de adoção? Não tem nada a ver com a lei natural. Tanto que Paulo aqui está usando a palavra no grego huios. Huios também pode ser usado para adoção, mas para filho natural. Mas aqui ele está usando especificamente em contrapartida ao teknós, que é o espírito, teknon, que é o espírito natural. O que ele quer dizer com espírito de adoção? Era um costume romano, volto a dizer. Imagina um pai que tem uma herança e tem um filhinho lá de 3 anos. E esse pai morre. E a herança vai passar para o filho. Como o filho, que é um infante, vai administrar a herança? Tem como? Não. Aí esse dinheiro hoje, poderia dizer assim, ficaria depositado, ficaria numa reserva, numa poupança, né? E teria alguém para administrar, poderia ser um parente, poderia ser alguém que administraria ele. Porque ele não pode receber a herança porque ele é um infante. Ele ainda é imaturo, como o Paulo falou. Eu falo para vocês como alguém que toma leite, não como alguém que come carne. Que ainda é infante, que é imaturo. Mas se esse rapaz já tivesse 18 anos, 19 anos, 20 anos, e mais do que isso, tivesse condições de administrar o patrimônio, aí ele já seria considerado o quê? Para os romanos, um adulto. Ou melhor, ele poderia ganhar essa doação, por isso o filho de adoção. Ele poderia ganhar essa adoção de administrar uma herança. E o que Paulo está dizendo, então, é que eu,
recebi pelo Espírito de Cristo. O que eu recebi não foi o espírito de escravidão. O que eu recebi foi um espírito de adoção. Ou melhor, aquele que está em Cristo, não só diz que é do Cristo, porque lê as Escrituras e porque estuda alguma coisa, ou se diz cristão, não é isso, mas aquele que realmente está em Cristo e Cristo dirige a vida dele, tá certo? E não dirige com temor, esse já é alguém amadurecido, é um adulto, é alguém que tem uma postura, ele já não é mais fraco. No exato momento que Cristo começa a fazer efeito na sua vida, aquela fraqueza vai ficando para trás. E você vai se fortalecendo em Cristo, como se você fosse um atleta em Cristo. Você vai se amadurecendo nele. E ele passa a ser, agora sim, não um senhor por temor, mas um senhor de filho. E o que vai acontecer então? Nesse exato momento, vai haver a participação divina, porque ele vai dizer assim no próximo versículo: porque o Espírito de Deus testifica ou prova, juntamente com o nosso espírito, que é o homem interior, o quê? Que somos filhos de Deus. O que é um ser amadurecido, um ser adulto, que recebeu a filiação por adoção? Ele vai poder receber a herança de Deus. Agora, olha que coisa interessante. Agora, se Deus está nele e dirige a vida dele, há uma unidade agora de Deus que testifica. Ele é meu filho. Eu lá no íntimo, no meu homem interior, que tem o Espírito de Deus, eu como Espírito também, em sintonia com ele, digo: isso mesmo, eu sou teu filho. Aí une o Espírito de Deus e o meu. E eu chego à conscientização que realmente eu sou filho. E se eu chego à conscientização que eu sou filho dele, eu tenho direito à herança, eu sou um adulto. Eu sei alguém que sigo a constituição divina, que tem um único mandamento, amor. E eu, unido ao amor dele, eu posso receber pelo direito constitucional cósmico a herança divina. Aí diz Paulo: então nesse exato momento em que você, ou melhor, o teu espírito, você como espírito e o Espírito de Deus em união, e você chega a essa consciência de que também você é filho de Deus, não só porque ele fala e ele age assim em você, mas porque você tem esta certeza interior que você é filho dele, então diz Paulo: nesse exato momento você é herdeiro de Deus. E o que é ser herdeiro de Deus? Está lá na parábola do capítulo 15 de Lucas, na parábola do filho pródigo. Meu filho, tudo que é meu é teu. Aí você passa a ter mais do que se imaginarmos os bens materiais de Deus, porque isso é de menor conta, mas você passa a poder dizer assim: sou filho dele, tenho todas as regalias, eu tenho todo o direito de filiação. É como a gente fala dos nossos filhos. O que os nossos filhos têm direito na nossa casa? Na casa que a gente comprou, no carro que a gente comprou. Tudo. Aliás, eles dizem: essa é a minha casa, esse é o meu carro. E eles não comparam nada, mas é filho. Então tudo que eu tenho, eles têm também. Tudo que está à disposição minha, está à disposição dele. Então, agora eu não só sou herdeiro, diz Paulo, mais do que isso, eu também sou co-herdeiro em Cristo. Como está aí nesse versículo. Então tudo aquilo que Cristo tem, eu tenho também. E o que Cristo tinha? Não são os pães nem os peixes, mas a capacidade, por exemplo, de multiplicar pães e peixes ainda sobrar. E ele ainda dizer assim com muito cuidado: recolhei tudo para não desperdiçar nada. Ainda tinha um respeito ecológico, um respeito pelos alimentos, um respeito pelas coisas que são da vida e que devem servir a outros e aproveitar. O poder para tudo. Então, mais do que ter as coisas, eu tenho esse espírito que pode tudo, porque eu estou com ele. Ora, então, nesse exato momento, diz Paulo, ele conclui no versículo 17: então eu estou certo, é verdade que eu em Cristo sofro. Por que eu vou sofrer? Se agora eu estou no Espírito, porque eu estou num mundo que não aceita Cristo. Eu estou num mundo que faz oposição a Cristo.
Eu não estou num ambiente natural. O ambiente natural do cristão é o céu. Aquele que quer andar em Cristo. Aqui eu tenho a reação do mundo. E nesse exato momento diz lá o Sermão do Monte: bem-aventurados que são perseguidos em meu nome. Bem-aventurado aqueles que sofrem então em meu nome. Então diz Paulo, a partir de agora, como o seu andar é Cristo, o seu andar vai ser diferente das outras pessoas. Né? E o que as pessoas vão dizer? Aquele sujeito é diferente. E aí vamos ter aquelas divisões, né? Pai contra filho, mãe contra filha, né? Contra a sogra, contra a nora. Os maiores inimigos vão estar em casa, vão estar no teu bairro, vão estar no teu país. E não tem um cristão na terra que não foi perseguido. Paulo degolado, Pedro crucificado. E assim em todas as dignidades. Mesmo em outra religião, que não se diz necessariamente cristã, mas que o homem tem uma postura de andar no bem. Um exemplo, Mahatma Gandhi recebeu tiros no peito, e de uma pessoa que se considerava materialista. E olha que ele disse: cristãos do mundo inteiro, dizia Gandhi, sabeis, eu não sou cristão, mas aceito o vosso Cristo. Então, ele tinha também nesse sentido, na prática do bem, no andar do bem, o Espírito de Cristo. E todos que têm esse Espírito de Cristo vão ver a reação no mundo. Estevão vai ser apedrejado, Tiago, irmão de João, vai ser degolado, e assim, etc, etc. Não é? Joana d'Arc vai para a fogueira, e etc, etc. Todos, né? Até o pai de Francisco perseguiu ele, botou para casa, tomou os bens. É a vida em todos os sentidos. Né? E nós não somos só perseguidos por forças materiais. Vide a figura maravilhosa de Lutero, que era perseguida por forças encarnadas do governo, da Igreja Católica e de outros príncipes, etc. E até de seus irmãos, de alguns dos seus correligionários, que queriam fazer uma reforma diferente dos seus princípios, pautados também em amor. Mas perseguições espirituais, imensas perseguições espirituais, imensas. Paulo vai falar aqui no último versículo dessas perseguições imensas, né? Que também querem nos impedir, o reino das trevas, da gente andar em Cristo. Porque o problema não é mais a gente andar em Cristo, porque aí nós já fomos fisgados por Cristo, já estamos nele. Mas se a gente estar aqui levando uma vida de exemplo, uma vida de modelo, ó, como falou Paulo: irmãos, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Nesse exato momento, você como modelo, você vai arrastar muitos. E as trevas não querem perder terreno, eleitorado deles. E ela não quer perder terreno, então vem a perseguição. Então aqui vai dizer Paulo: estou certo que se você segue Cristo, você vai sofrer. Eu estou certo disso. Mas também é verdade, e isso eu estou certo, que se você continua seguindo Cristo, você vai ter a glória de Cristo. E se Cristo brilhou em luz, oxalá esse dia chegue mais próximo da nossa vida, porque também brilharemos em luz. Esse é o propósito divino, uma ressurreição perfeita, uma ressurreição espiritual, uma ascensão aos céus em toda a dignidade, para a semelhança de Cristo, eu e ele sermos herdeiros de Deus. Continua Paulo, e agora eu vou fazer aqui um resumo dos versículos 18, 19, 20, 21, 22 e 23. E ele vai dizer assim: olha, meus irmãos, quero dizer para vocês o seguinte. Vocês poderão dizer: poxa, mas olha a aflição que nós vivemos nesse mundo. Agora imagina na época de Paulo. Paulo, quando está escrevendo, com todas aquelas perseguições, com milhares de cristãos sendo trucidados, entrando nas arenas, sendo mártires, os seus bens sendo tomados, porque não só morriam e sofriam, mas suas famílias eram perseguidas e eles perdiam também os seus bens. Né? Então, continua ele: essas aflições presentes, eu digo, não tem comparação. Não podemos comparar com a glória que nós vamos ter, ou com a glória que será revelada, que é da nossa posição de filhos de Deus, mas em toda a plenitude como Cristo. Vamos chegarmos a essa estatura crística. Então, o que nós temos hoje, essas dores agora, as aflições, vamos pensar na época de Paulo,
As aflições daquele momento não são nada diante das aflições do futuro. Há uma passagem de Francisco de Assis, que eu acho interessante, que Francisco, ele estava com febre, estava com problema nos olhos, não enxergava e não podia nem tirar o pano dos olhos, porque a luz, tanto da lua, a luz do sol, a luz de uma tocha, feria os olhos dele, né? Ele estava com malária, estava com febre, barriga inchada, estava com as marcas da cruz nos pés. Então Santa Clara teve de fazer umas sandálias espirituais, umas sandálias abauladas para ele por causa do cravo nos pés, porque doía dele pisar, né? Então, diante dessa situação toda, ele sofrendo, o Cristo aparece para ele. É interessante que o Frei Pacífico antes disse para ele: mas está na hora de você pedir a Cristo para ele te livrar desses problemas. E ele disse: o quê? Eu pedi a Cristo? É o que Paulo está dizendo aqui: as aflições da glória não são nada diante da glória que eu vou receber. E eu pedir a Cristo para ele me libertar, se ele me deu, é porque ele sabe. Tudo tem um propósito, vai dizer Paulo aqui nesse capítulo já. Tudo tem um propósito para o bem. Quem sou eu para dizer o que Cristo deve fazer ou não? Porque ele ainda fala mais: Frei Pacífico, era para eu deixar de andar contigo, porque você tem essas atitudes. Mas como eu sei que você gosta de mim, eu vou relevar. Mas eu não posso, eu aceito o que Cristo quer para a minha vida. Tem um propósito. Aí quando ele fala isso, Cristo aparece para ele e diz assim: Francisco, eu quero dizer que a única coisa que nos separa é a parede do corpo. Você já está no paraíso. Quando ele recebe essa informação, ele fica tão feliz. Ele pega uma varetinha, ele pede uma varetinha, curva, imitando um instrumento musical. Ele faz um cântico a todas as criaturas, né? O sol, representante maior de Deus aqui na terra pela sua luz. Aí ele chama o fogo de irmão, ele abraça toda a criação. Já Paulo vai falar de toda essa criação. Já, em breve, aqui nesse capítulo. Aí ele abraça a criação, num amor tremendo a essa criação, abraça até a morte e agradece a irmã morte, tudo. E aí nesse exato momento, ele diz assim: por causa disso, dessa glória que é muito maior, é incomparável com essas dores que eu vou sentir. Paulo está dizendo: as dores presentes são incomparáveis. Nós aqui como cristãos, nós poderíamos dizer assim: mas que mundo é esse que a gente está vivendo? O Brasil, o maior país cristão do mundo, com 14 milhões de desempregados. O nosso país ali, a Venezuela, praticamente em guerra civil. A fome campeando na África, e mais do que a fome, o terrorismo, formação de grupos terroristas. Um país como os Estados Unidos que não assossega em princípios de guerra, em falar coisas de guerra, em invasão a outros países, a seus irmãos. Uma Europa tremendo, sem entender, a Inglaterra saindo do mercado comum europeu, num processo de unidade. Uma Rússia atrevida, uma China que disputa economicamente de forma bárbara o mundo. E a gente fala assim: mas temos 2000 anos de cristianismo, como depois, mas esse momento presente, que a juventude está em desequilíbrio educacional, falamos agora do nosso país, mas o momento presente, Paulo diz: não é nada essas aflições da glória diante da glória que nós vamos receber, da estatura de sermos filhos de Deus. Então ele está mandando a gente confiar, ele vai explicar melhor isso. Então ele fala da criação. Veja o caso da criação. Diz ele: toda a criação está em ardente expectativa. A criação toda, você pode imaginar todos os reinos da criação, toda ela está numa ardente expectativa. Logo, a criação é uma coisa viva. A criação sofre. A criação é filha de Deus. Daí diz o Salmo 150 de Davi, que ele quer que todo ser vivo, daí mineral, vegetal, animal, todo ser possa cantar as glórias de Deus. Francisco viu os passarinhos cantando para os louvores divinos, a natureza exuberante. Aí ele vem aqui: mas a natureza está em ardente expectativa, até que os filhos de Deus apareçam, surjam
Ou melhor, que a gente deixa de ser filho das trevas, do andar nas trevas, e passamos realmente a ser filho de Deus. Mas isso é um parto. Fazer essa gestação de nós realmente andarmos em Cristo e sermos uma nova criatura em Cristo. Se você é uma nova criatura, é um parto. E a natureza quer realizar isso. Ela quer deixar de sofrer. E ele diz que a natureza está assim sofrendo, e a gente está vendo aí os nossos rios, nós estamos vendo as nossas matas, nós estamos vendo os animais sendo exterminados, né? Nós estamos vendo o ar sendo poluído, o nosso clima agora num verdadeiro desequilíbrio. Então, diz ele, isso tudo, a culpa é de quem sujeitou a natureza. E quem sujeitou a natureza se chama o pecado. Então a natureza está assim por causa do pecado. E se nós olharmos na história bem significativa, simbólica, lá do Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ver que depois do pecado de Adão, ele se esconde de Deus atrás da árvore. Por que você se escondeu de mim? A criatura agora não quer mais olhar Deus face a face, ela se esconde. Por isso que ela perde a condição, por não ser pura mais, de ver a Deus. Por isso que só os puros de coração verão a Deus. Ela fica cega, ela fica enferma, ela fica doente, ela mesma se esconde de Deus, nesse mundo que ela cria para ela mesma, o corpo do pecado. E aí diz a seguinte passagem do Gênesis no capítulo 3, versículo 16 e 17, que agora o sol será maldito. Se você não arar a terra, ela não produz nada de útil para você. Que legal, olha quanta aipim, quanta abóbora, quanta melancia. Isso tudo é fruto de muito trabalho. Se você deixar, vai ter erva de passarinho, vai ter muito abrolhos, vai ter muita situação desagradável no sol. Depois, o suor para sobreviver. Você tem que lutar para sobreviver, não é fácil, tem que levantar cedo, tem que pegar um trem lotado, tem um problema do desemprego, tem um problema da vida, tem um problema do corpo, tem um problema da família, das doenças e tal. Para comer o seu pão tem que ser através do suor do corpo. Outra coisa, diz Paulo, agora a gravidez será com dores. A vida de alguém será motivo de dores. E a mãe sofre de Jesus a tal ponto, mas depois que o neném nasce, ela só fica feliz porque trouxe um homem ao mundo. Depois o domínio do marido sobre a mulher. Aí é uma linguagem simbólica do Gênesis, que é o domínio da masculinidade no planeta. O planeta é regido por homens, e quase sempre os homens têm postura agressiva, postura violenta, não só são violentos em casa, não só são violentos com as mulheres, com as crianças, mas são violentos das formas mais variadas. Violentos na corrupção, violentos na criação de guerra, violentos em posturas arbitrárias. Então essa psicologia masculina passa a dominar, infelizmente. Em vez de haver uma psicologia de equilíbrio, Adão e Eva, ela é tua companheira, alguém que te complemente. Uma verdadeira riqueza de equilíbrio masculino e feminino, ou como falam os nossos irmãos chineses, Yang e Yin e Yang, feminino e masculino. E por fim, a serpente vai rastejar comendo o pó da terra, ou melhor, a astúcia, a inteligência humana vai ser rasteira, superficial, mesquinha. Isso são os danos da natureza. Aí, agora a natureza está assim, e ela está sujeita dessa forma. Por causa de quê? Por causa do pecado. Foi dado túnicas de pele para o homem e ele foi lançado por terra. Começa aqui esta vida num planeta ou num mundo de dor, em que a natureza geme. Mas diz Paulo que a natureza tem uma esperança, que mesmo apesar desse desequilíbrio, ela tem uma esperança de que vai dar certo, que vai consertar. Na Europa já conseguiram consertar os rios, os lagos. Oxalá que um dia consigamos fazer tudo isso em todo o nosso planeta, né? Amar a nossa natureza, né? Essa nossa co-irmã. Mas que coisa interessante, mas a natureza tem essa esperança mais do que tudo, e essa esperança só vai acontecer, só vai ser realizada quando a gente tiver a postura de filho. Por enquanto, quando não andar em Deus, então ser guiados por Deus e ter postura de filho e ser filho de Deus, a natureza vai estar sempre sofrendo, angustiada. E diz Paulo, então, que ela geme dores de parto. Ela quer te formar. Ela quer transformar esse corpo
que você recebe da mãe natureza, né? És pó em corpo espiritual sadio, mas difícil. Então é um processo de gemer, um processo de parto. Ela geme dores de parto. E diz Paulo, não só a natureza geme dores de parto, mas eu também estou gemendo dores de parto para eu um dia me transformar nessa adoção, ou melhor, nesse ser que é adulto, e adulto em Cristo pode também transformar o seu corpo na materialidade, na glória da luz da espiritualidade, na ascensão. Mas para isso, diz Paulo, é necessário aguardemos, em ter esperança. É algo que vem para o futuro, é algo que vai chegar, não é da agora, mas é um processo contínuo. Depois que você aceita Cristo, esse processo da transformação. Aguarde, tenha esperança. E ele vai explicar melhor o que é esse aguardar e ter esperança. Vamos para os versículos 24 e 25. Essa esperança, versículo 24, é a seguinte: é que nós fomos salvos. Se fomos, o verbo está no passado, se fomos salvos, já aconteceu. Cristo já prometeu, versículo 1 desse capítulo: ninguém será condenado. Agora, no entanto, as pessoas poderiam dizer: mas cadê? Olha como é que eu vivo aqui. Olha aquele irmão ali, Paulo, morreu. Olha aquele irmão Estevão ali, foi apedrejado. Como é que é isso? Aí ele diz assim: é um processo longo no futuro. E aí ele vai falar do futuro. Ele vai dizer assim: porque a esperança não está naquilo que se vê, mas sim naquilo que não se vê. Porque aquilo que você vê não é mais esperança. Se você está vendo, você vai ter esperança? Não, está ali presente. Mas se você tem esperança, é porque vai chegar, porque está no futuro. Então ele agora está falando de presente e de futuro. Agora nós já ganhamos a salvação. O passado, já ganhamos, já estamos salvos. Agora temos que caminhar. E esse meu caminhar em Cristo que vai me transformar à semelhança do Cristo. Eu ser herdeiro e co-herdeiro, ser filho. E ele então diz: mas como eu poderia realizar essa obra imensa? Como isso vai acontecer? Diz Paulo, termina esse versículo 24. Tenha paciência, aguarde. Então o versículo 25. Tenha paciência, aguarde. Aí vamos para o versículo 26 e 27. O que é que vai acontecer para que essa coisa tão grande seja revelada? De eu não só ser salvo como já fui, mas agora ser a semelhança de Cristo. Dizem, é porque o Espírito de Deus ajuda. Ele está dentro de mim e ele vai ajudar. Ele não tirou Cristo do túmulo, então ele tem um poder extraordinário. Ele está dentro de você. Diz Paulo, o Espírito ajuda. E ainda diz mais, por causa da nossa fraqueza, ele vai nos ajudar. Mas como que eu poderia realizar, ter essa esperança e querer que isso chegue? Eu tinha de fazer oração. Eu tinha de orar, eu tinha de saber pedir, mas eu não sei pedir. Ou diz Paulo aí nesse versículo, eu não sei pedir convenientemente. E se eu não sei pedir, como é que eu vou conseguir? Mas o Espírito de Deus não está em mim? Então diz Paulo, se ele está dentro de você, ele vai te ajudar, porque ele mesmo vai ter interesse por nós. Olha. E aí ele, com gemidos inenarráveis, ou melhor, que não pode ser expressos, não dá para a gente imaginar o gemido da oração de Deus. Pietro Baldi diz que é um imã do antissistema, ou a presença do Deus imanente que quer te empurrar para cima, esse amor de Deus. Diz Paulo aqui numa linguagem muito significativa, em gemidos inenarráveis, ele dentro de ti vai interceder por você. Agora imagina Deus orando por nós. Imagina o seguinte, o filho pródigo, né? O filho pródigo errando, desperdiçando tudo, e o Senhor orando para ele mudar de direção, para ele fazer uma metanoia. Aí o filho para, senta e diz: na casa do meu pai tinha isso, aquilo, já aquilo, vou para o meu pai. Aí o pai vem correndo, já veio ao encontro dele. No caminho, já dá para ele um anel da família, dá sandália, dá tudo, prepara uma festa dos céus. Como se estivesse dizendo: Deus torce por nós, é isso que Paulo.
Deus torce pela gente. E se Deus torce por a gente, como que eu não vou conseguir? Se Deus quer, como vai dar errado? Então diz, olha que linguagem lindíssima, Ele te ajuda, porque Ele mesmo intercede por nós, em gemidos inexprimíveis. E Ele vai falar no versículo 27. Então Ele que esquadrinha os nossos corações, e esquadrinha Ele que investiga os nossos corações. Ele vai olhar para a gente de forma clara e vai descobrir lá no meu íntimo, no meu homem interior, o que eu quero, mais do que eu quero, o que eu preciso, o que eu necessariamente preciso, o que me falta. E aí Ele vai arrumar as soluções para eu conseguir, nas minhas fraquezas, crescer. Ele que esquadrinha os corações, aí Ele vai ver o que eu necessito, e o que Ele necessita, Ele vai dar para mim. Aliás, é o que acontece na nossa vida. Aparece aquela pessoa, aparece aquela instituição, aparece aquele livro, aparece aquela palestra, aparece aquele comentário, né? Aparece aquele irmão na tua vida, não é isso? E aí, pronto, aconteceu, né? E se precisar, Ele vai atrás de você. No caso de Jesus, Ele foi a Damasco. Ele foi nas portas da cidade de Damasco chamar Paulo. Então é uma busca imensa. E Ele sabe bem aquilo que a gente necessita. E para cada um uma necessidade. Então para cada um Ele tem uma atitude. Aí continua Paulo. Então sabemos, se é Deus que intercede por nós, e Ele olha o nosso coração, e Ele vê aquilo que a gente precisa e disponibiliza, então saibamos, versículo 28, sabemos que todas as coisas que nos acontecem, podemos dizer assim, podemos imaginar Ele dizendo, que todas as coisas que nos acontecem concorrem para o bem, porque estão no propósito de Deus. Então não reclame. Aquilo que você sofre, os problemas da vida, as doenças, como disse Francisco, irmão Pacífico, era para eu não andar com você. Como eu vou dizer para Cristo o que Ele deve fazer comigo ou não? Tudo vem para contento, como diz Paulo, tudo que surge na nossa vida é para o bem, tem um propósito. Ele que está dentro de nós, Ele nos ajuda, Ele torce pela gente. E quando Ele te coloca determinadas situações na vida, né, determinados problemas na vida, são provas, são nada mais nada menos do que molas proporcionadoras do progresso, que você vai aprender aquela lição e que vai te dar resistência. É como se você toma uma vacina, que na vacina já tem tudo aquilo que poderia te matar, mas que vão criar os anticorpos para te defender. Então Deus vai colocar sempre, pense bem, nunca diga que o seu problema é pesado demais. Deus não dá fardo pesado além das forças de ninguém. E tudo que recebemos nós temos condições de carregar. E tudo vem para o nosso bem. E está tudo matematicamente controlado. Os fios de cabelo das nossas cabeças, as folhas da árvore, tudo. O Pai sabe e está controlando. Então, se é assim, tudo está para o propósito de Deus. E como é que é isso? Esse propósito de Deus, como é que é? Aí vamos para os versículos 29 e 30. Porque antes de tudo, Deus tinha presciência, e se Deus tinha presciência, Ele predestinou a todos os seres. Predestinou para quê? Para que todos fossem a imagem de Cristo. O que Ele deseja é que todos nós sejamos Cristo. Se esse é o propósito dele, se Ele predestinou isso para que fôssemos assim, como isso não vai acontecer? É como se estivesse dizendo, é uma lei dele, é um propósito dele, é a vontade dele, sermos a imagem de Cristo. Olha que lindo. Então, se é assim, se é essa a predestinação, diz Paulo, Cristo então foi o primeiro, o primogênito, o primeiro de muitos outros irmãos. Então ele foi na frente, campeonício, podemos dizer assim, né? Foi na frente, e agora nos indicou o caminho. Eu sou o caminho, e seguindo esse caminho, né, Ele que é o modelo, diz o Livro dos Espíritos de Allan Kardec na pergunta 625, Jesus é o modelo. Se Ele é o modelo, caminhemos para Ele, e porque fazendo o que Ele fez,
atingiremos o alvo de sermos da sua estatura, da sua grandeza. E por que conseguiríamos isso? Porque Deus está dentro de nós e está nos ajudando. Ora, então, qual é a regra? Diz Paulo. Quais são as regras da evolução do espírito, né, para chegar a essa estatura? Primeiro, Deus predestinou. Predestinou o quê? Nós seremos iguais a Cristo. Aí depois ficamos surdos pelo pecado. Aí Ele nos chamou. Um exemplo, chamou por Moisés, chamou por Abraão, chamou por Moisés, chamou pelos profetas, chamou por João Batista, chamou através de Jesus Cristo, chamou pelos apóstolos, chamou por Paulo e nos chamou para realizarmos o seu propósito de sermos iguais a Cristo. E não só nos chamou, mas nos justificou, ou melhor, não relevou o nosso passado de erro, de pecado, de transgressão e nos deu um presente que é Cristo, para seguirmos. E se Cristo agora faz morada em mim, eu venho para o último passo, o quarto grande passo, que está no seu propósito, que é a glorificação. E quando eu chego à glorificação, eu chego à estatura da imagem do Cristo. Então Ele predestinou isso, é o seu propósito que a gente vai ser um espírito crístico. Segundo, Ele nos chama para isso, Ele nos justifica para isso e nos dará no futuro essa glorificação, em que a natureza toda está gemendo dores de parto para que isso aconteça. Ora, e aí vem os versículos 31 e 32, e Paulo diz assim: então, numa pergunta hipotética, né? O que diremos então dessas coisas todas? Da predestinação, do chamamento, da justificação, da glória, dessa promessa, dessa esperança. O que diremos? É simples, irmãos, poderíamos dizer assim. Paulo vai falar a coisa mais difícil da gente entender, mas os que amam sabem muito bem, ele fala da maneira mais simples. O que é então, irmão, que diremos desse propósito divino? Que Deus nos ajude e torce por nós, diz ele. Se Deus é por nós, se Deus quer, quem será contra nós? Não tem como. Em outras palavras, se Ele quer, já era. Somos pescados por Ele. E é assim, nem mesmo, e é algo assim tão maravilhoso, que Ele vai dizer, nem mesmo seu filho Ele poupou para conseguir isso. Olha, eu quero tanto que vocês um dia cheguem à imagem de Cristo que eu não poupo o meu filho. Eu mando ele a ensinar vocês. E de forma à semelhança da carne, ali presente, visível, para que todos possam ver e não tem desculpa que não viu, que não aprendeu, que não leu. Ali ele ainda vai fazer morada no coração de vocês. Eu mando ele, eu não poupo o meu filho. Olha que coisa linda está essa passagem que Paulo está fazendo, uma amarração com o sacrifício abraâmico, do Gênesis capítulo 22, versículo 16. E que é muito interessante que o Senhor falou para Abraão: Abraão, pega o seu filho Isaque. Porque não foi o Senhor que prometeu que ele teria um filho com 99 anos, que Abraão resumiu para 100, e com Sara estéril avançada em idade? Agora o menino já estava lá. Então pega o menino, traga o Isaque aqui, vamos lá no morro. E chegando lá no morro, prepare as lenhas, vamos sacrificar o Isaque para mim. Quando o Abraão ia fazer isso, ele poupou o Isaque. Não, Abraão, eu sei que você daria o seu filho por amor, mas não. A fé de amor, o pai da fé. Não. Deus poderia ter feito isso com Jesus. Não, eu não quero que o meu filho... E Jesus faz a oração no Getsemane: Pai, esse é um cálice amargoso. Ele podia poupar, mas não poupou. Ele nos ama tanto que ele não poupou Jesus. Ele poupou Isaque, ele poupou... Numa linguagem assim simbólica, né, que é impossível, Isaque é filho de Deus, mas ele poupou o pai Abraão, mas não poupou ele como pai de ver o seu filho passar por aquela exibição de dor na cruz, mas numa exibição gloriosa de perdão e de confiança. Não só ele perdoou, mas nas tuas mãos eu entrego o meu espírito todo de Deus, todo de confiança em Deus, numa demonstração
inexplicável, que não podemos entender, além da nossa concepção. E aí então diz ele, então, evidentemente, se ele fez isso com seu filho, se ele fez isso por todos nós, e diz Romanos no capítulo 8, versículo 7, já tínhamos estudado isso. Nós éramos inimigos de Deus e faziam obras que não eram agradáveis a Deus, porque tínhamos a nossa mente fixa na carne, inclinada para a carne. E assim mesmo, ele deu o filho, mesmo a gente sendo inimigo dele, ele deu o filho para nós. Não poupou o filho, porque que ele vai poupar aquilo que ele prometeu, que um dia seremos a semelhança de Jesus. E teremos a grandeza da espiritualidade, Pai. Não só formalmente filho dele, mas ter toda a herança da condição de filho. Essa é a esperança. Por fim, Paulo, então, fala de forma surpreendente, fechando a sua passagem aqui. Vamos agora resumir os versículos 33, 34, 35, 36 e 37. Ele vai dizer assim: então, quem pode me acusar contra mim? Se Deus me escolheu, se Deus me justificou, bateu o martelo e diz, você não está condenado, você está livre. Se Deus me escolheu e me justificou, quem poderá me acusar? Quem poderá me condenar? Quem? Não tem como. Todos esses, por mais artimanha que tenha um advogado de acusação, ele não tem a capacidade do juiz. Ainda diz mais. Mas ainda tem uma outra coisa. Não só Deus ora por mim, mas Jesus Cristo. Aquele Jesus, diz Paulo, que morreu na cruz. Aquele Jesus ressuscitou dos mortos. Mais que isso, ele ascendeu aos céus. E quando ascendeu aos céus, Paulo cita o Salmo 110, versículo 1. Ele está sentado à direita do Pai. E naquela época, o sentar à direita é a pessoa que tinha mais autoridade, a mais querida, aquela mais importante. Então Cristo está na posição do mais querido, do mais importante, aquele que tem autoridade total dada por Deus, porque está à direita dele, é o seu braço direito. É isso que Paulo está dizendo. E este homem poderoso que morreu e ressuscitou, inexplicável, e que está sentado à direita do Pai, que tem a autoridade de Deus, diz Paulo, ele também ora por mim, ele intercede por mim. Então não é só Deus, Jesus ora por mim. Paulo está tentando usar todos os argumentos possíveis para dizer, todo o céu conspira a teu favor, e a obra divina será realizada. E aí ele fala assim, então, o que poderá nos separar do amor do Cristo? Que era para acabar o capítulo. Ele chega a uma formosura de linguagem impressionante. O que poderá nos separar do amor do Cristo? Ele que tem tanta autoridade. O que? Poderia dizer tribulações, as tribulações da vida, maremoto, terremoto, vulcão, as doenças do corpo, as perseguições, tiros, facadas, o quê? Que tribulação? As angústias que a gente sente de ver um mundo assim que não corresponde à vontade dos céus. Seriam as perseguições dos homens, dos inimigos da cruz do Cristo, como em outra passagem diz Paulo. Seria a fome. Um cristão está com fome e vai deixar de seguir Cristo. Seria a nudez. Paulo ficou nu para poder ser pedrejado, chicoteado. Será que aquela condição te faria afastar do Cristo? Continua ele. Seriam os perigos da vida. Por exemplo, você está num perigo, num carro girando. Se o carro está girando na estrada, você grita por quê? Por Jesus. O que pode te afastar? Seria a espada. Paulo também foi degolado e diz a tradição que ele disse de forma maravilhosa para o carrasco. Cumpre o teu dever, eu já cumpri o meu. O meu é de seguir Cristo, o teu é de cumprir as ordens aí da justiça
romana dos ombros. Então diz Paulo, não, nada disso, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nada pode nos separar do amor de Cristo. Porque está escrito, Salmo 44, versículo 22, diz Paulo, o que é que está escrito? Está escrito que conforme nós temos o amor de Cristo, o amor de Deus, a gente se mortifica todo dia. Todo dia o cristão é perseguido. Todo dia o cristão tem que dar testemunho. Todo dia ele tem que derramar sangue. Todo dia ele tem que suar. Ele tem que lutar. Não é fácil. É todo dia uma prova para o cristão. E diz Paulo, mas como que ele age? Está lá no escrito do Salmo 44. Ele é ovelha indo para o matadouro, ele é obediente, ele sabe que tudo tem um propósito, e o propósito é para o bem. O propósito é para o bem, porque é para me levar para ser a imagem e semelhança do Cristo. Então, conclui ele, no último versículo desse aqui que nós estamos analisando, no 37. Então somos muito mais do que vencedores. Porque se Cristo está em mim, Ele me ama e eu estou no amor de Cristo. Ora, quase que ele podia dizer, todas essas coisas são passageiras. Tribulações, perseguições, angústia, tudo passa, somos mais do que vencedores. E ele diz, mas então o que pode ser? E ele vai para os dois últimos versículos, o 38 e o 39. Então o que pode ser? Diz ele, estou certo. Logo aqui é fruto da experiência dele, experiência pessoal de Paulo. Estou certo, estou convicto que nenhum acontecimento biológico, nenhuma dimensão espiritual, nenhuma dimensão temporal, nenhuma dimensão espacial, nenhuma dimensão total, se você quiser, nada poderá nos separar do amor de Deus através do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele o nome completo. Mas o que é isso? Dimensão biológica, a dimensão espiritual, a dimensão temporal e a dimensão espacial. Vamos primeiro para as dimensões humanas ou biológicas. Ele fala, nem a morte pode me separar de Jesus. Nem a morte. E olha como a gente teme a morte. Não. Aonde está a morte, a tua vitória, diz o cristão. Mas também há algo maior que a morte até. A vida. Nascer, você já nasce chorando e levando uns tapinhos. Depois a vida é uma luta na puberdade. Depois é a luta com o emprego. Depois é a luta com um chefe cruel. Depois é a luta para a sobrevivência da sua família. Depois é a luta da enfermidade. É a luta do mundo. Todas as situações de a luta da velhice. É a luta da dor, como diz Buda. Dor, velhice, doença, velhice. E aí, nesse caso, nem esses problemas todos da vida são suficientemente grandes para me libertar, para me tirar do amor de Deus. Então seriam as dimensões espirituais, os anjos, os principados e as potestades. Agora aqui Paulo está falando de níveis de anjos diferentes, né? Anjos, principados que são mais altos aqui nesse texto, e potestades que são mais inferiores com relação aos principados. E aí ele mostra hierarquia angélica, hierarquia espiritual, segundo Pedro Baldi, hierarquia sistêmica. Então, independente disso, em cada um desses níveis de hierarquia, podem espíritos terem a sua queda espiritual, esses seres angélicos, capítulo 12 do Apocalipse, e agirem contra nós negativamente. Não tem nenhum. Olha que eles são mais poderosos do que nós, mas como nós estamos em Cristo, é Cristo que é a nossa defesa. E a porta não será abalada. Não será abalada e tomada por essas forças. Porque mais do que anjos, principados e potestades, é Cristo. E Ele me ama, Ele intercede por mim, Ele está dentro de mim. Depois seriam dimensões temporais. Por exemplo, o presente,
Essa situação do mundo, é tanto apelo, e a gente liga a televisão, é tanta imagem de sexo, é tanta coisa. Será que eu não vou escorregar? Será que eu não vou abusar? E hoje em dia está numa banalidade tremenda a família. Se perde as coisas da família, o toque se campeia, e aí fica aquele massacre das informações da mídia a favor dessas coisas, com relação a preconceitos, com relação a tantas coisas, a divisão, a não respeitar o outro, a não respeitar os direitos sexuais, a não respeitar as mulheres, as crianças, a não respeitar os direitos religiosos, as liberdades religiosas, né? A liberdade de expressão. Aí, diz Paulo, essa situação presente hoje, se nós pensarmos assim, ou na situação presente dele, que era de grande perseguição do Império Romano, não poderão me afastar do Cristo, do amor de Deus. Depois seria o futuro. Será que poderia vir alguma coisa muito pior? O nosso clima poderia ficar todo desajustado, ter fome na Terra, os nossos oceanos acabarem como em Marte, que não tem mais, pelo menos visivelmente até agora, a presença da água. Será que podíamos ser invadidos por seres desequilibrados de outros planetas para nos destruir? Diz Paulo, mesmo se pudéssemos imaginar essas coisas no futuro, nada que você imagina, pensa no que você quiser. Você não pode se afastar dessa mão de Deus, Ele te ama. Por fim, ele fala das dimensões espirituais, a altura. Se você tiver num prédio muito alto e ele começar a desmoronar, você vai deixar de acreditar em Cristo? Se você começar a rolar no abismo lá de cima, você rola com Cristo? E se você tiver numa profundidade imensa, o navio caiu lá em alto mar, o avião caiu lá em alto mar, o navio afundou, e você está lá na profundidade, aquela profundidade que é quase a divisão do fim, como nos lembra o livro de Jonas. Ali, você vai lá e manda a baleia te pegar, o peixe grande te pegar. Aonde? O que diz Paulo pode te separar do amor de Cristo? Aí ele fala a frase final. Pense em qualquer outra criatura que você quiser. Imagine ela na tua cabeça. Ela não poderá te tirar do amor de Deus. O amor de Deus agora chegou para ficar, chegou para tomar a vida do cristão para sempre, até ele chegar à imagem, à altura, à dignidade, à estatura de herdeiro, co-herdeiro em Cristo e de filho de Deus, perfeitamente filho natural de Deus. Muita paz, fique com Deus. Até a semana que vem.